Olá, boa noite a todos. Vamos passar agora então para a nossa sessão de perguntas e respostas. Camila, você quer ler as perguntas para a gente? Oi, Baeta, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui com as perguntas que eu já deixei separada. A primeira pergunta é do Hildegardo Milagres. Geralmente, as obras são iniciadas com projetos básicos e muitas vezes o projeto executivo é repassado para a construtora e pode ocorrer mudança do tipo de fundação. Como você entenderia esta situação? Delgado, a situação é a seguinte, né? Primeiro vamos esclarecer rapidamente o que a pessoa entende por um projeto básico. Projeto básico TCU é um projeto completo de engenharia, tem que ter todas as disciplinas, arquitetura, fundações, estruturas. Segundo, o TCU entende que o dimensionamento definitivo e correto de todos os componentes é feito na etapa de projeto básico, inclusive as fundações. Terceiro, o TCU entende que os levantamentos preliminares que embasam o projeto básico, tais como sondagem, topografia, têm que ser feitos nessa etapa. Aliás, o TCU entende não, isso está especificado em normas da BNT, né, que versam sobre o projeto de fundações. Então, teoricamente, a gente não deveria ter um projeto básico com um tipo errado de fundação. A meu ver, é uma ocorrência grave e ensejaria aí, no mínimo, a responsabilização do projetista por esse erro, tá? Bom, havendo erro de projeto, e às vezes eu reconheço que existem erros, né? Eu cito como exemplo aquele viaduto que desabou 2 semanas antes da Copa em Belo Horizonte, foi um problema de subdimensionamento das fundações, né? Às vezes, havendo erro, o remédio que existe é fazer aditivo, né? Vamos dizer que se ele citou uma obra que tinha fundação em sapata corrida, se constatou que o solo não tinha capacidade de suporte, vai ter que se adotar, por exemplo, agora uma fundação com estaca raiz, né? Então, o remédio previsto na lei, no artigo 65, inciso 1, alínea A, é fazer uma alteração qualitativa do objeto, né? Você vai suprimir lá os serviços relacionados com a sapata corrida e vai incluir um serviço novo, que seria a execução da estaca raiz, né? Agora eu pondero o seguinte, né? Essa história de mudar projeto de fundação, isso é mais velho do que andar para frente, né? Então, assim, boa parte dos casos que eu vejo aí de projeto de, parece que o projeto de fundação nunca está certo, né? Porque sempre muda, né? Então, eu pondero isso. Será que o projeto está errado mesmo? Ou será que a consultora está querendo fazer algum tipo de jogo de planilha, alguma alteração indevida do projeto? Porque o que pode ter sido que aquele tipo de fundação especificado estava inadequado, né? E realmente a construtora está propondo uma metodologia correta, uma solução correta. E pode acontecer também do projeto básico estar ok e a construtora está apontando um defeito que não existe no projeto básico, né? Às vezes com intuito unicamente financeiro, né? Mergulhou no preço ali na solução de fundação e agora vai incluir um serviço novo com preço mais caro, né? Então, cabe analisar o que, que é aí, né? O que está acontecendo. É erro de projeto mesmo ou é jogo de planilha, né? Isso aí que tem que ser visto. Camila, podemos passar para a próxima. A próxima é do Gustavo Mendes. Numa obra contratada por preço global, é possível pleitear aditivo de preço para suprir a omissão de um item na planilha orçamentária, orçada com o SINAP, cuja necessidade de execução já era prevista em conformidade com os elementos do projeto básico disponibilizado na licitação? Não, Gustavo, não é possível fazer isso nem na empreitada por preço global, nem na empreitada por preço unitário. A gente faz aditivos em obras para alterar projeto, para alterar o objeto licitado. E a Lei 8666 traz dois tipos de alteração. Traz as alterações qualitativas e traz alterações quantitativas. Né? Na alteração quantitativa, eu modifico a dimensão do objeto, né? Por exemplo, contratei um prédio de 10 andares. Por um fato superveniente, entendi que era necessário fazer um prédio de 11 andares. Então, eu estou alterando o escopo e modificando o projeto licitado. Na alteração qualitativa, o projeto fica inalterado, intangível, mas eu mudo alguma especificação, alguma solução, né? Muda o projeto de alguma forma. Então, vamos dizer, eu licitei um prédio de 10 andares revestido com pastilha de cerâmica e, por um motivo superveniente, agora eu quero fazer o prédio revestido com granito, na fachada. Então, isso vai gerar uma alteração qualitativa, né? Não existe na lei essa hipótese de aditivo por erro e por omissão, tá? Eu vou exemplificar esse caso aqui, se você me permite, aqui eu vou compartilhar minha área de trabalho,
Vou mostrar e pedir para você anotar esse acordo aqui, 3576/2019, tá? É exatamente um caso como esse. Isso aqui é de uma obra de viaduto em João Pessoa, em que havia previsto no projeto básico a execução de determinados serviços, né? É, e esses serviços não estavam na planilha orçamentária, foram omitidos da planilha orçamentária. E exatamente houve aí um aditivo para incluir serviços novos, tapume de segurança da obra, sinalização noturna, cavalete refletivo, bloqueador de tráfego com zebrado, rede de iluminação noturna. E, na verdade, esses serviços, eles já estavam previstos no edital, né? Estavam nesses itens 5.6, né, do edital, né? E aí, o que se alegava é exatamente isso, né? O ministro relatou ao julgar o caso, entender que o aditivo era assintosamente legal. Por quê? Porque não teve alteração qualitativa, não teve alteração quantitativa do objeto, o viaduto licitado não teve nenhuma alteração de escopo, né? Não mudou em nada, né? Então ele falou assim, além do projeto não ter sido alterado nesse aspecto, serviços novos incluídos já estavam previstos tanto nas cláusulas editalícias quanto na legislação acerca de segurança do trabalho e também no Código Brasileiro de Trânsito, né? Não houve nenhum fato superveniente que justificasse o aditivo, que foi do encontro ao princípio da supremacia do interesse público que rege os contratos, né? Esse é um outro conceito que eu vou trazer. A gente só faz aditivo se houver interesse público. E eu não vejo interesse público em incluir um serviço supostamente novo na planilha, que vai servir apenas para aumentar o valor do projeto, né, o valor da obra, sem que tenha qualquer alteração de escopo da obra. O usuário final da obra não está tendo nenhum ganho quantitativo ou qualitativo, tá? Então não há interesse público em fazer isso. Esse aditivo vai simplesmente tornar a obra mais cara. E digo mais, não existe no nosso ordenamento jurídico um direito subjetivo do empreiteiro ao aditivo. O aditivo, na Lei 866, é uma cláusula exorbitante da administração. É a administração quem impõe ao particular a necessidade de mudar o projeto. Né? E o particular é obrigado a aceitar nas mesmas condições acréscimos e supressões de serviço até 25%. Ele não tem direito de ter aditivo até 25%, é diferente. Ele é obrigado a aceitar se houver interesse público. Né? Então, o ministro conclui, né? São improcedentes as alegações que se tratava de uma empreitada por preço unitário e que o orçamento contratado omitiu as obrigações especificadas no edital. O simples argumento que determinado serviço não estava na planilha não é condição suficiente para celebrar aditivo. Né? Tem que ter aditivo, tem que ter interesse público e tem que ter alguma alteração no escopo do projeto, seja qualitativa ou quantitativa. Né? Aí não cabe nenhum tipo de omissão que vai haver enriquecimento sem causa da administração em virtude das omissões. Gente, eu vou interromper o compartilhamento aqui. A máxima que a gente tem, né, é que o que não está na planilha está no BDI do construtor. A verdade é essa, tá? Não é porque não está na planilha que significa que não esteja no preço. Eventualmente, alguns erros, omissões, podem ter sido considerados como custos indiretos pelo construtor, podem ter sido considerados ali na taxa de riscos imprevistos. Então, isso aí, em regra, não é um fundamento legal para aditivo. Podemos passar para a próxima, Camila. A próxima é do Alexandre Aguiar. Posso utilizar na montagem de composições insumos da tabela do SINAP e pesquisa de mercado? Pode, Alexandre. Eu vou compartilhar com você uma cartilha do TCU, só para mostrar aqui a tela para todos terem ciência desse material. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Vocês vão ter acesso a isso aqui simplesmente digitando no Google, tá? Digita desse jeito, orientação para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Um dos exemplos que ele coloca ali, né, ela é organizada na forma de perguntas e respostas, né? Mas para mostrar aqui, exatamente esse exemplo aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês lerem melhor. Como realizar ajustes nas composições do SINAP? Que tipo de ajustes são possíveis? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, que foi pegado uma composição padrão do SINAP, 87266, que é uma composição de revestimento cerâmico, né? E aqui tem um revestimento cerâmico genérico, né?
de primeira qualidade, cujo custo seria R$ 17,18 por metro, né? É uma situação muito corriqueira, né, que o insumo especificado no SINAP requer algum tipo de alteração, modificação, né? E aqui vamos dizer que está especificado um porcelanato com borda retificada, né, que tinha um custo mais elevado, né? Então, o que está escrito aqui é exatamente isso. Para elaborar a seguinte composição, o orçamentista pegou 3 composições e obteve um preço da cerâmica de R$ 30. Pegou 3 cotações do mercado. E aí ele vai elaborar uma nova composição, exatamente incorporando aqui o custo do insumo pesquisado no mercado, tá? Então é muito comum essa situação, tá? Não há nenhum problema em fazer isso. Estando justificado, estando especificado esse insumo, não vejo problema. Podemos passar para a próxima aí, Camila. A próxima é do Jorge Sá. Como devemos formalizar uma cotação de insumo no mercado para efeito de orçamento básico? Olha, Jorge, a gente tem agora em vigor a IN 73 de 2020, que é aplicado para órgãos da administração pública federal, né? Ele fala que você tem que enviar uma cotação formal de cotação, né? O que é uma cotação? Tem que mandar um ofício reconhecido, um firme reconhecido em cartório, pode ser um e-mail, pode ser por telefone, né? Eu acho que é muito rigoroso essa história de cotação formal, né? E a gente tem outros documentos, por exemplo, tem o Manual de Pesquisa de Preço do STJ, né? Tem alguns outros manuais na internet que admitem um formalismo menos exacerbado, né? Na minha opinião, eu acho que você tem que, no final, que é fundamental que o seu processo licitatório tenha, é um documento que chama Mapa de Cotações, que vai constar ali os fornecedores que foram pesquisados, né? Todos que você consultou, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser por carta registrada, né? Mas tem que encostar essa lista de fornecedores pesquisados, tem que vir as informações sobre essas empresas, nome comercial, CNPJ, né? Vendedor que te atendeu, que te informou, né, a data da cotação, e tem que vir, obviamente, todas as informações relevantes da pesquisa de mercado, né? Além do preço, tem que vir ali o prazo de pagamento, garantia, né, tem que vir as especificações detalhadas do produto, né? Então, você vai produzir um mapa de cotações, esse mapa de cotação tem que ser assinado pela equipe de pesquisa, tá? E vai ter que se adotar algum tratamento estatístico. Você pegou 3 propostas, né? Você vai adotar o menor preço, a média, a mediana, eventualmente você vai ter que descartar preços muito elevados, preços muito baixos, inexequíveis, né? E tem várias formas para você fazer pesquisa de mercado, né? Uma delas é a cotação direto com o fornecedor, a própria IN73 admite a pesquisa de mercado por meio da internet, sites de domínio amplo, você pode usar painel de preços, outros portais de compras governamentais, é uma fonte de informação muito vasta, tem muito dado ali dentro, né? Pode usar outras contratações governamentais. Então, são várias possibilidades que você tem para fazer uma pesquisa de mercado, tá? E o TCU, inclusive, admite que essa pesquisa seja feita por telefone. Aí o servidor que fez a pesquisa por telefone, tá na cartilha, tá? É uma outra pergunta que está na cartilha, acho que logo em seguida já tem essa pergunta. O que se recomenda é que o servidor exatamente produza algum documento formal em que ele registre as condições da venda e assine, né? Isso aí tem força de uma declaração, é um ato administrativo, né? E como todo ato administrativo, ele goza de uma presunção de veracidade, tá? É uma presunção juris tanto, uma presunção relativa, admite prova em contrário, mas tem valor probante sim, ok? Acho que podemos passar para a próxima, Camila. A próxima é da Juliana Mendes. Tenho uma dúvida. Ao montar uma composição que não tenha no SINAP, como chegar no valor do coeficiente de cada insumo? Juliana, isso é um pouco complicado de explicar aqui numa live, né, sem eu abrir, mas basicamente é o seguinte, a gente tem alguns métodos de orçamentação. Eu tenho método de orçamentação por permanência, né, em que eu tenho uma determinada atividade, vou ter que ter uma equipe, um conjunto de equipamentos que vão ficar disponibilizados ali durante um prazo, né, aí o tempo total de permanência desses equipamentos, daquela equipe, por um prazo, dividido pelo quantitativo de serviço, vai te dar
os coeficientes da composição de custo unitário. Um outro método de orçamentação é o método por composição de custo unitário, em que os coeficientes unitários de mão de obra, equipamento, material, são obtidos em referências bibliográficas, são obtidas em sistemas referenciais de custos, né? Os materiais de consumo podem ser obtidos também em catálogos dos fornecedores, até mesmo por condições, considerações geométricas, né? Eu vou, por exemplo, fazer o assentamento de um piso, né? Eu tenho que, obviamente, vou gastar 1 metro de piso para cada metro de assentamento, mas eu tenho que considerar geralmente um determinado percentual de perda, né? Que a gente pode fazer alguma consideração sobre isso. Já os coeficientes de mão de obra, eles vão ser obtidos por um meio de apropriação de custos, né, que não pode ser feito a priori pelo orçamentista, né. A apropriação de custos envolve que você fique ali na obra, né, meça ali uma determinada equipe trabalhando, veja quantos homens hora de profissional você está gastando para uma determinada quantidade de serviço. Novamente, se dividindo o total de HH pelo quantitativo de serviço, você vai obter o coeficiente de mão de obra. Tem ainda um outro método de orçamentação, que é a elaboração de uma composição de custo unitário a partir do demonstrativo da produção horária de uma equipe mecânica. É um método muito utilizado em serviço de terraplanagem, pavimentação, o Ciclo usa esse método. Você vai pegar ali os equipamentos que trabalham numa equipe a partir de determinadas variáveis, né? Capacidade de caçamba do equipamento, velocidades, né, número de passadas, espessuras, né, fator de eficiência, fator de carga, fator de conversão. Você vai calcular a produção dos equipamentos, vai balancear as equipes, e isso vai te dar os coeficientes operativos e improdutivos do equipamento. É bem demonstrado no manual do ciclo, tá? Então, a gente tem alguns métodos de orçamentação, poderia falar outros, o método por correlação simples, métodos por correlação múltipla, tá? São possibilidades que a gente tem, mas fica meio complicado de explicar aqui, né? Sim, tá, eu estou sem apresentação aqui para te mostrar. Camila, podemos ir para a próxima. A próxima pergunta é da Aline Couto. Como adaptar composição de serviço incluso no SINAP, mas com insumos muito específicos que não estão listados? Eu acho que essa resposta está respondida naquele exemplo que eu mostrei ali da cartilha do TCU, né? A gente simplesmente vai substituir alguns insumos, né, pelos insumos pesquisados no mercado, né? Eventualmente pode ser o caso de incluir novos insumos, né? Vamos dar um exemplo, a composição de alvenaria do SINAP, tem pedreiro, tem servente, tem tijolo, tem argamassa, porque é uma composição que se refere a uma parede com até 3 metros de altura. Vamos dizer que você vai orçar uma composição de um muro num presídio que tem 6 metros de altura, né? Então, eventualmente, você pode usar essa composição de SINAP, só que você vai ter que incluir um insumo novo, algumas atividades novas. Você tem que incluir a locação de andaime ali para fazer a composição, vai ter que incluir um serviço de montagem e desmontagem do andaime, né? Então, você vai usar a mesma composição, só que às vezes o serviço vai demandar novos insumos. Em outros casos, como eu ilustrei, é o caso de você, às vezes, alterar o insumo do SINAP por um insumo mais específico, tá? Mas aquele exemplo serve de motivação. Podemos ir para a próxima. A próxima pergunta é do Hildegardo. No orçamento, você colocaria container para escritório em administração local ou em canteiro de obras? Como você faria o pagamento? Por mês ou por percentual de evolução? Delgado, assim, se a gente for consultar algumas referências, né, por exemplo, o Ciclo, né, o container está incluído no canteiro de obras, tá? A gente não tem propriamente uma lei dizendo se tem que estar na administração local ou tem que estar lá no canteiro de obras, mas me parece que o container é claramente lá uma atividade mais relacionada com o canteiro, né? Então, você vai considerar ali o container no canteiro, meu ver, é mais correto, tá? Embora seja um pagamento, você pode prever o pagamento por mês, ou você pode prever o pagamento do container como percentual da obra. Me parece, né, se você prever o pagamento por mês, vamos dizer que eu vou executar uma obra por 6 meses, você colocar lá 6 meses de container, né, a gente tem que sopesar os riscos que existem, né?
existe o risco, sim, da obra atrasar por culpa do empreiteiro e isso gerar um pagamento indevido de container, né? Era para a obra ser executada em 6 meses, chega nos 6 meses, só executou 50% da obra, né? Você já pagou todo o valor que tinha lá, ele só executou 50%. É aquela história, né? A administração vai correr um risco aí de ficar do empreiteiro abandonar a obra, né? Você vai ter pago todo o canteiro e a obra não está pronta, né? Se você propõe pagar por um percentual da execução financeira, eu acho que você está eliminando esse tipo de risco, né? Mas surgem alguns outros problemas, né? Novamente, a obra pode atrasar por culpa da administração e isso vai gerar ali um problema para o empreiteiro. O empreiteiro está tendo que pagar o aluguel por mês, né? É, e a obra está atrasando agora não é por culpa dele, é por culpa da administração. Aí ele vai querer ser indenizado daquilo. Então, assim, não tem um modelo ótimo, né? A gente tem essas duas formas de pagamento e cada uma tem alguns problemas associados, tá? E eu vou um pouco mais longe, né? Você não fez essa pergunta, mas eu que vou te perguntar. Bom, e aí, entre todas as possibilidades de montar um canteiro de obras, poderia ter feito um canteiro de obras com barracão de madeira, poderia sim fazer com container metálico, aluguel de container, poderia fazer um canteiro de obras com as edificações em alvenaria. Quando adotar cada uma dessas possibilidades? Eu optaria assim, geralmente obras com tempo muito curto, lá 1, 2, 3 meses, geralmente o aluguel do container fica mais barato. A partir de um prazo intermediário, começa a valer a pena fazer os barracões com chapa de madeirite, né? Fica uma alternativa mais interessante. E obras com prazo de execução mais longo, diria aí, mais de 12 meses, começa a ficar interessante a gente fazer os barracões aí com alvenaria, né? Porque, exemplo, bem, você fazendo barracão com madeirite, provavelmente, num prazo mais longo, esse barracão não dura, né? Então, talvez seja o caso de fazer de alvenaria, fazer uma coisa mais robusta, tá? Então, eu recomendaria que na hora de orçar a obra se escolhesse ali um método que fosse mais econômico em função do prazo da obra, ok? Podemos ir para a próxima, Camila. A próxima é do Paulo Costa. O TCU ainda impõe limite percentual para os itens de administração local de obra? Na verdade, o TCU não impõe limite, né? Mas eu vou mostrar aqui uma outra tela. Vou abrir aqui só um minutinho para a gente explicar para os demais colegas do que a gente está falando. Então, a gente tem aqui uma tabela na Corno 2622. Essa tabela aqui, ó. Esse acórdão estudou uma referência de taxas de BDI, né, para vários tipos de obra. Ele também apresentou aí referências, né, de administração local em função do custo direto da obra para algumas tipologias. Por exemplo, para a construção do edifício, a administração local teria uma faixa de variação aí variando do primeiro quartil a 13,49, a média seria 6 e pouco, né, e o terceiro quartil praticamente 9%, 8,87%. Lembrando que primeiro quartil não é valor mínimo e terceiro quartil não é valor máximo, tá? Terceiro quartil significa que 25% dos dados estão acima e 75% abaixo. E primeiro quartil, 25% está abaixo e 75% está acima, né? Então, na verdade, só metade das obras está compreendida entre o primeiro e o terceiro quartil, tá? Então, isso aí não são valores máximos, são referências, né? E se houver uma justificativa, você pode perfeitamente extrapolar o terceiro quartil. Às vezes é muito comum em obras de menor vulto, né? Porque você pega lá o salário de um vigia, pega ali o salário de um médio de obra, né? Muitas vezes numa obra pequena, só esses dois profissionais podem ali de alguma forma extrapolar esse percentual, tá? Agora, numa obra de grande vulto, é muito possível aí que você tenha a administração local aí abaixo do primeiro quartil, tá? Então, é uma mera referência, eu acho que você tem que se preocupar
né, em, primeiro, justificar a composição de administração local. Segundo, né, que eu sempre falo, não vamos colocar administração local de obra na Suíça e na hora de executar a obra fica aparecendo administração local de obra na Venezuela, né? Não adianta você colocar na sua equipe de administração local engenheiro disso, engenheiro daquilo, nutricionista, psicólogo, massagista, terapeuta ocupacional. Aí você chega na obra, não tem nem pedreiro na obra trabalhando, quanto mais mestre de obra e engenheiro, né? Então, isso não deixa de ser sobrepreço, né? Essa é a prática que a gente tem que evitar, né? Colocar profissionais ali em excesso, em desnecessidade na planilha, né? E na hora que a obra está sendo executada, esses profissionais não estão efetivamente acompanhando a obra. Isso aí é sobrepreço, como qualquer serviço, tá? Então, é o caso de se ponderar realmente a necessidade de cada um dos profissionais e a carga horária mensal que esses profissionais vão ficar na planilha. Acho que podemos passar para a próxima. Tudo bem. A próxima é do Bruno Almeida. Professor, na sua opinião, não seria mais adequado utilizar o Cicro ao invés do SINAP para orçar obras de pavimentação urbana, ainda que financiadas pela Caixa Econômica Federal? Não só na minha opinião, como na opinião do decreto 7983, né? Como na opinião da lei do RDC, como na lei das estatais, né? O que o decreto 7983, a lei 12462, a lei 13303, né? O que eles falam é que quando a gente estiver orçando serviços de infraestrutura de transportes, devem ser utilizados preços menores ou iguais aos correspondentes no ciclo, né? O ciclo seria, a meu ver, a fonte prioritária para orçar esse tipo de serviço, tá? Então, até porque o ciclo é um sistema mais especializado que o SINAP, né? O SINAP tem poucas composições de pavimentação, poucas composições dos serviços envolvidos, né? Porque não é só pavimentação, né? É serviço de compactação de aterro, são tipos de subbase, né? São as obras complementares, aí drenagem, meio-fio, obras ambientais, imprimação, né? A gente tem um conjunto de serviços envolvidos aí, né, em obras de infraestrutura urbana que o ciclo tem mais referências, né? O SINAP é um sistema que abrange infraestrutura urbana, é verdade, tem serviço de pavimentação, tem parte de saneamento, tem a parte de galeria de águas pluviais, drenagem, tem a parte de edificações, mas o fato é que o ciclo é um sistema mais completo, né? Além disso, o ciclo é um sistema que admite muito mais adaptações que o SINAP, tá? Agora, se é para colocar um defeito no ciclo, é que ele é um pouco mais difícil de usar que o SINAP, tá? O ciclo vai ter alguns fatores, o FIT, fator de interferência de tráfego, o FIT, o FIC, né? Que é o fator de influência de chuvas, né? Ele vai exigir adaptação nas produções das equipes mecânicas. A gente vai ter algumas dificuldades para orçar com ciclo que não existe no SINAP. Mas o ciclo, eu tenho certeza que ele vai dar um orçamento mais preciso e você vai conseguir orçar a obra com maior completude com ele, tá? Podemos ir para a próxima, Camila. A próxima é do Célio Lima. Qual a diferença entre orçamento usando o SINAP e a TCPO? Olha, ambos são sistemas de custos, né? O SINAP é mantido pela Caixa Econômica Federal, a pesquisa de mercado é feito pelo IBGE, e a TCPO é uma publicação da editora Pini, né? Que, em princípio, ela tem só as composições de custo, né, os insumos e os coeficientes. Ela não abrange o custo dos insumos. Então, para você usar a TCPO, não basta a TCPO, né? Você vai ter que ter uma pesquisa de mercado dos insumos. Seja usando outras publicações da editora Pini, como a revista Consulta Mercado, como o próprio site da Pini Web, né? Que aí você vai ter acesso aos insumos, ou até usando a TCPO eletrônica, né? O Volare também, basicamente tem as composições da TCPO no sistema, né? Mas você vai precisar de alguma fonte, né? Porque só TCPO você só vai ter a composição, você não vai ter os valores dos insumos. Eu conheço ambos muito bem, e o que eu posso falar para vocês é o seguinte: as composições do SINAP hoje,
elas são mais completas, têm maior embasamento técnico na TCPO. E não podia ser diferente. A Caixa já investiu mais de 40 milhões de reais, né, com um processo de aferição que já prolonga-se por quase 8 anos. A Caixa contratou a FDTE, está fazendo uma série de apropriações de campo, né, está ali com, diria, umas 6 mil composições aferidas, e ainda continua fazendo a aferição das composições. Então, do ponto de vista da completude das composições, as composições do SINAP estão muito mais completas e atualizadas que da TCPO. Na verdade, sim, ela não recebeu um volume de investimento dessa ordem, tá? E eu, assim, todos os orçamentos que eu já peguei para comparar, já fiz algumas comparações, o orçamento feito pela TCPO costuma ficar um pouco mais baixo do que o orçamento feito pelo SINAP, tá? Mas eu acho que o SINAP hoje, ele é mais fácil de usar que a TCPO e ele está mais completo que a TCPO também. Embora a TCPO ela seja bem complementar, tá? Alguns serviços que a gente não acha no SINAP, às vezes a gente acha na TCPO, então às vezes ela é uma fonte interessante de você usar de forma subsidiária ao SINAP, tá? Próxima, Camila. A próxima é do João Souza. Quando abrimos itens específicos para fornecimento de ligantes asfálticos, o TCU determina que devemos limitar o preço aos divulgados pela ANP, acrescidos de BDI de apenas 15%. Por sua vez, a ANP informa em seu site que os custos de divulgação não contemplam ICMS, PIS e COFINS. Que alíquotas devemos considerar para PIS e COFINS, uma vez que para empresas com tributação por lucro presumido, isso corresponderia a 3,65% e para tributadas por lucro real, a alíquota prevista é de 9,25%. Sabe-se que muitas distribuidoras são tributadas por lucro real. Essa pergunta, ela é extremamente complexa, tá? Eu vou abrir aqui uma outra apresentação e vou até me socorrer de uma apresentação do Luiz Heleno, que foi o coordenador do ciclo, tá? Ele tem alguns slides que ajudam a explicar essa situação, tá? Eu vou abrir aqui, então, minha tela, só um minutinho. Você fez realmente uma pergunta difícil, tá? Então, olha só, primeiro, a gente deixa eu ver onde que eu começo aqui, hein? Tem um histórico aqui, eu acho que não convém falar, né? Mas essa história do BD reduzido de 15%, eu vou te falar que não é invenção do TCU, não, tá? Em determinado momento, o DENIT que criou isso, em outros momentos, aí o DENIT tinha um contrato, que é esse contrato TT 045, que previa a compra direta de asfalto da Petrobras, então o próprio DENIT ficava responsável por fazer essa compra, né? E tinha também a opção da empreiteira responsável pela obra, né, dela comprar o asfalto e depois dela ser ressarcida com o peso da nota fiscal, mais essa taxa de 15%. Então, isso aí vem ali dos primórdios de antigamente. Essa história de 15%, na verdade, foi inventada até por essa sistemática que existia antes, tá? E aí, em determinado momento, o DENIT mudou a sistemática, acabou esse contrato com a Petrobras, né? O DENIT passou a fazer a pesquisa de mercado disso, né? E aí o TCU, não, peraí, mas agora se aplicava os 15%, continua aplicando os 15%. E realmente o TCU veio com essa história, né? Essa história de adotar a base de preços da ANP, né? Vem aí desse acórdão 2649 de 2007 do TCU, né? Esse acórdão que ensejou e que a ANP começasse a fazer o acompanhamento dos materiais asfálticos, divulgasse esses preços, né? O TCU teve um acompanhamento posterior, a ANP começou a divulgar preços regionais, começou a divulgar preços por estados, né? Nessa formação de preços, né? O ciclo hoje está adotando a história aí do binômio custo do material, transporte, né?
Eventualmente, você pode, aqui, voltando, você pode ter aí um distribuidor de asfalto mais próximo da obra que cobra mais caro, você pode ter um distribuidor de asfalto mais longe da obra que cobra mais barato. O que vai se fazer é se escolher o menor custo, o menor binômio, custo, transporte do asfalto. Como você bem falou, esses preços divulgados pela ANP, eles são preços sem ICMS, tá? E o TCU está ciente disso, a sistemática do ciclo é essa, e eles são preços também sem PIS e COFINS, tá? O que aconteceu? As empresas de concessão de rodovia, que são grandes compradores de asfalto, né, elas puderam se beneficiar aí do REID, e com isso passaram a deixar de recolher PIS e COFINS. E com isso houve distorção na base de preço da ANP. A ANP, detectando esse problema, publicou essa resolução 35 de 2016, e ela excluiu, né, o PIS e COFINS dos asfaltos, né, a partir de outubro de 2016, tá? Então, hoje, quando você orça o material asfáltico, você vai pegar o preço da ANP, vai ter que incorporar o ICMS, vai ter que incorporar PIS e COFINS, tá ok? Bom, e essa portaria do DENIT, que está em vigor hoje, fala assim: os preços asfálticos terão seus preços de referência definidos em função do binômio aquisição e transporte, definindo-se a solução mais vantajosa em função do conhecimento do acompanhamento de preços realizado e divulgado pela ANP e da natureza do transporte. E a própria portaria fala que você tem que acrescer os preços de aquisição, né, com as alíquotas de ICMS, com PIS, PASEP e COFINS, e do BD diferenciado, que pode ser 15% se a obra for uma obra onerada, ou pode ser mais de 20% se for uma obra desonerada, porque aí vai haver a inclusão da CPRB sobre o preço dos materiais bituminosos, tá? Então, eu recomendaria, a resposta mais completa que eu posso te dar, né? O entendimento do TCU é aplicar essa portaria, até porque essa discussão de material asfáltico do DENIT, ela perdura aí por mais de 10 anos, tá? Então, essa portaria é o entendimento que o TCU adota, né? O TCU faz adotar essa portaria do DENIT. Recomendaria que fosse feita a leitura cuidadosa, lá tem as fórmulas de cálculo, tem como proceder com isso, tá? Além disso, você vai ter que incorporar no custo do material asfáltico equações tarifárias de transporte, né? Que vai depender se é rodovia pavimentada, rodovia revestimento primário, rodovia em leito natural. As equações são essas que estão na portaria, tá? Essas equações têm uma parcela fixa que é referente à carga, descarga e manobra do asfalto, e também tem a questão da origem do asfalto, que é outra discussão, né? Quando você está comprando o CAP, né, e o asfalto diluído de petróleo, o ADP, você sempre vai estabelecer como local de compra uma refinaria da Petrobras. Só a Petrobras produz CAP e produz ADP, né? Ainda que as distribuidoras vendam esses produtos, né? Quem produz de fato é a Petrobras, tá? E no caso de emulsão asfáltica e de asfaltos modificados, por exemplo, asfalto modificado com borracha, com polímero, né? Você vai adotar como origem a distribuidora mais próxima à localização da obra, né? Então, a ideia é tentar reduzir as distorções da ponderação de preços, tá? E aí, para fazer aquele comparativo de menor binômio transporte, você vai pegar um estudo comparativo com pelo menos 3 origens diferentes, né, e definindo como referência a condição mais vantajosa em termos de binômio aquisição e transporte. Tudo isso está explicado na portaria, tá? E depende do material histórico. Então, ele fala, inclusive, que se é parte do projeto, tem que ser comprovado, né, na documentação. Se você não achar o preço do asfalto na unidade da federação, pode usar preços regionais da ANP, em alguns casos, pode usar até preços nacionais, tá? E aí, o que o ciclo está adotando, né? Para fim, respondendo a sua pergunta objetivamente, para fins de PIS e COFINS, embora você tenha empresas no regime não cumulativo e no regime cumulativo, né? O ciclo está adotando como referência aí PIS de 0,65 e está adotando como referência COFINS de 3%. E tem uma justificativa para isso, né? Essa lei aí de 98, ela estabelece que as empresas que faturam mais de 78 milhões de reais por ano,
elas estão tributadas no lucro real. E todas as empresas tributadas no lucro real, elas estão sujeitas ao regime não cumulativo, ou seja, pagam 9,25 de PIS/COFINS. As empresas que faturam menos de 78 milhões por ano, elas estão no regime cumulativo, pagam 3,65 de PIS/COFINS. Então, foi feito um estudo por meio da ANP, né, de várias distribuidoras, né, do volume que elas comercializam no mercado de asfaltos no Brasil, para saber se elas eram tributadas com PIS e COFINS cumulativo ou não cumulativo, né? Está se vendo aqui, né, que o fornecimento do CAP, né, representa 80% dos materiais, né, que a maior parte é vendida aí pela própria Petrobras, né. Então, eles estão vendo que a receita média por empresa aí é 145 milhões, né, que é acima ali da Lei 9.718, estariam tributados no regime de regime não cumulativo, tá? Então, a lei 1083 fala isso aqui, né? Essa lei que fala das alíquotas de PIS e COFINS, fala do desconto dos créditos, né? Fala assim, do valor apurado na forma do artigo 2, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias dos produtos referidos, né? Dado pela lei 10.865. E aí a ANP reconhece esse entendimento conforme extrato. A alíquota de PIS e COFINS incide sobre todas as etapas da cadeia produtiva, de forma não cumulativa, ou seja, sendo aproveitado nas etapas subvenientes da cadeia. Ambos os tributos são federados nesse sentido, incide da mesma forma sobre a estrutura de formação de preços dos asfaltos. Entretanto, a ANP reafirma seu entendimento da necessidade de aplicação de descontos de crédito para PIS e COFINS, que também seria válido para o ICMS, né? Assim como o PIS e COFINS é um tributo não cumulativo, compensando esse valor devido à apuração, prestação de... O que acontece aí, né? Eu vou interromper, e assim, tem uma série de cálculos, isso aqui é complicado, acredite em mim, é extremamente complexo. Tanto a questão, é mais complexo ainda a questão do ICMS, para falar a verdade, do que PIS e COFINS, tá? Tem alguns exemplos aqui, nota fiscal, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai se alongar muito aqui, mas eu quero falar que esse critério adotado aí, de 3,65, ele de alguma forma ele seria conservador, tá? Por quê? Porque, como eu falei, a empresa é tributada por 9,65 de PIS e COFINS, só que se incide sobre o valor agregado. Então, você imagina uma distribuidora de asfalto, né? Ela compra o asfalto da Petrobras, pagou o PIS e COFINS para a Petrobras. Depois ela vai vender. Essa alíquota de 9,25, na verdade, ela incide só sobre a margem da distribuidora, tá? Então, sempre vai dar, em tese, um valor menor que os 3,65 de PIS e COFINS, que aí incide sobre o valor da nota todo. Não sei se ficou claro, tá? Se aplicar o 3,65 sobre o preço do asfalto, dá um preço, né, vai dar um preço, você vai pegar o preço da NP e vai incorporar esse 3,65, vai dividindo lá por 1 menos 0,0365, isso vai dar um preço do asfalto maior do que se aplicasse a alíquota efetiva do regime não cumulativo. Porque a alíquota não é 9,25 sobre o valor da nota toda, né? É 9,25 sobre a margem que a distribuidora aplica acima do preço de compra, que é da Petrobras, tá? Então a empresa compra asfalto, né, e vai vender com uma margem que não é uma margem muito grande, tá? Então, esse 9,25 em cima dessa margem, vamos dizer que a margem seja de 30%, já vai dar menos do que o 3,65, tá ok? Acho que a explicação mais importante é essa, mas é complexo isso, tá? Recomendaria que desse novamente uma lida nessa portaria do DENIT, que lá explica tintim por tintim, tá bom? Acho que podemos ir, né, Camila? Tá, a próxima é da Ana Oliveira. O SINAP considera agora o CBUQ como se fosse um insumo cotado nas usinas de asfalto. Como devemos considerar o BDI para esse item inteiro ou limitado a 15%? E como devemos reajustá-lo, considerando o índice de pavimentação ou de ligamento asfáltico?
Olha só, o SINAP tem um insumo que eu sei até de cor qual é o número dele, é o insumo 6118, que é exatamente a massa pronta, o CBUQ faixa C, né? A massa pronta. Eu diria para a primeira coisa, esse insumo do SINAP, ele costuma ficar muito mais caro do que a massa pronta, usinada, orçada a partir do ciclo. Dá uma diferença de 30, mais de 40% de diferença, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse insumo do SINAP, que ele já é para lá de gordinho, vamos falar assim, tem umas gordurinhas nele, tá? Bom, eu vou falar também que o SINAP, ele tem composições de usinagem, que você usa esse insumo de massa pronta, mas o SINAP também tem composições de usinagem CBUQ. Então, você pode também orçar a usinagem CBUQ do SINAP, é aí o que entra como insumo é o CAP. E o preço dos materiais asfálticos no SINAP é obtido da tabela da ANP com ICMS. Interessante que o SINAP não está aplicando PIS e COFINS, tá? Ele aplica só ICMS. Então, você pode pegar essa composição de usinagem de CBUQ do SINAP e substituir por esse insumo 6118 que existe na composição. Se você está com uma obra em que a usinagem vai ser feita no canteiro, é possível orçar a massa usinada no canteiro no SINAP fazendo essa adaptação. Mas aí, eu aplico o BDI de 15% ou não aplico? Olha, nunca vi o TCU recomendar esse BDI de 15% para obras aí orçadas com SINAP, tá? Até porque daria uma diferença aí, porque na verdade isso é um insumo na composição, né? No ciclo aparece diferente, o fornecimento dos asfaltos entra como itens específicos na planilha. As composições do ciclo, elas vêm com os materiais bituminosos zerados, né? Por quê? Porque o fornecimento está direto na planilha. No SINAP, o fornecimento da massa asfáltica está misturado dentro da planilha. Então fica um pouco complicado de você aplicar BDI diferenciado, você tem que aplicar BDI sobre o insumo, né? Não sobre a composição, sobre o serviço todo, tá? Então não tem entendimento do TCU nesse sentido em composições usando o SINAP. A última parte da pergunta é qual o reajuste a ser aplicado. Olha, o reajuste a ser aplicado é o reajuste que tem que estar escrito no seu contrato, né? O artigo 40 da Lei 866 fala que é cláusula obrigatória do edital tem um critério de reajuste, né? E por óbvio vai ter que ter os índices que você vai aplicar. Idem também, todo contrato tem que ter uma cláusula de reajuste e os respectivos índices, né? Agora você me pergunta, Baeta, qual o melhor índice para você reajustar serviço de pavimentação? É o índice FGV de obras rodoviárias de pavimentação. Esse é o melhor índice, né? Mas o reajuste que você vai aplicar é o reajuste que está no seu contrato, tá? Então, se você quiser fazer um reajuste usando aí uma cesta de índices setoriais, né? Você tem esses índices divulgados aí pelo site do DENIT, né? Inclusive o DENIT tem uma instrução de serviço, acho que é a 1 de 2019, que ele apresenta ali essa cesta, esses índices setoriais. As obras rodoviárias vão ser reajustadas por vários índices, né? Tem o índice FGV de terraplanagem, tem o índice FGV de pavimentação, tem o índice FGV de ligantes betuminosos, né? Que é só sobre o fornecimento de materiais betuminosos. Tem o índice FGV de obras de artes especiais, índice FGV de consultoria, né? Então, cada serviço da sua planilha pode ser ajustado por um determinado índice específico, tá? Agora, se você está com uma obra de construção civil, né, principalmente contratos de menor vulto, às vezes dá muito trabalho você ajustar a planilha por vários índices. Às vezes, talvez seja o caso de aplicar só o INCC no contrato, aplicar um índice único, tá? Então, a gente tem que ver a natureza do serviço que você está executando. Você está com um contrato de recapeamento urbano, né, de fazer fresagem de capa asfáltica, eu recomendaria, use o índice FGV de obras rodoviárias de pavimentação. Próximo, Camila. Professor, essa foi a nossa última pergunta. Que pena, tá bom. As perguntas foram boas, viu? O prêmio da noite vai para essa pergunta do asfalto. Essa pergunta é difícil, tá? Estavam bem empolgados as perguntas dessa vez. Então, eu agradeço a atenção de todos aí. A gente se despede por aqui. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Até a próxima.